Olá, pessoal! Hoje a nossa aula é a número 5 de arte e nós vamos falar um pouquinho sobre a arquitetura na antiguidade. Então, a gente vai avançar ali das páginas 15 a 18 na apostila, certo? Bom, os objetivos da aula são obter uma visão geral sobre a arquitetura antiga, também conhecer o período clássico da Grécia Antiga e estabelecer relações entre a arquitetura grega, né, a arte do passado, e a arquitetura contemporânea. Bem, aqui nós temos uma representação, então, de elementos arquitetônicos da mesma forma. E eles podem também estar provocando diferentes efeitos visuais conforme o contexto. Então, são elementos arquitetônicos que têm influência da arte do passado, certo, pessoal? Então, por que a arte tem a nossa cara, né? Porque a arte, ela é o tempo todo revisitada no passado, como eu já havia explicado para vocês em aulas anteriores, né? As influências, as referências utilizadas nos dias de hoje, na atualidade, elas vêm daquilo que já fez parte, né, na arte no período clássico, num período mais remoto, na antiguidade. Então, todas essas marcas, né, artísticas do passado, tanto nas artes visuais, né, na escultura, na pintura, como também na arquitetura, nas construções, nos monumentos, ela está presente de uma forma muito assim perceptível. Então, nós vemos essas referências, né, dentro de várias construções em vários locais. Então, aqui vocês podem observar, né, as colunas, que são um elemento muito importante na arte grega, né? Essas colunas aqui na frente, né, que vão se erguendo sobre a fachada, então, deste prédio, né? E o estilo muito característico ali, com esses detalhes, né, das colunas, e depois vocês vão observar dos capitéis. Bom, então nós podemos fazer vários questionamentos sobre essas imagens aqui, tá? Então vou começar com a primeira aqui, falando sobre os elementos que há em comum entre essas construções. Bom, o elemento que nós vemos aqui sendo utilizado repetitivamente, né, é a coluna. Então esse tipo de elemento, ele está presente o tempo todo nesse estilo, né, nessa forma de construção, e representa algo que quer voltar, por exemplo, ao período clássico, né? Ele representa, então, essa volta aí a construções que remetem à arte grega. Bom, o segundo questionamento, você já visualizou esse tipo de elemento em algum filme ou já viu em algum prédio da sua cidade? Em Curitiba tem a Praça Santos Andrade, onde fica o prédio da Universidade Federal do Paraná, o prédio histórico. Então, ele tem uma fachada muito parecida com essa aqui, tá, pessoal? Então, se vocês forem para Curitiba, observem, né? Fica ali próximo ao Shopping Itália, bem no centro. Na verdade, assim, esse formato, né, esse elemento, ele demonstra, assim, uma imponência, né, uma superioridade, a altura, né, o poder das construções que eram realizadas na época, né, com o formato de palácio, né, de uma casa muito, na verdade, onde tinha, né, esses elementos que demonstravam a superioridade até para a construção na época, né. Bom, terceiro questionamento. Essas construções são recentes, né? Mas o elemento em comum entre elas tem origem mais antiga. Qual é esse elemento, em que época você acha que ele foi criado? Então, nós já sabemos, né? Esse elemento aqui é a coluna. Que época ele foi criado? Então, ele vem lá da antiguidade grega, né? Do período clássico, né? Mais ou menos no ano 400 a.C. Então, nós já vamos abordar um pouquinho mais esse enfoque aqui. Então, com base nas imagens, né, o quarto questionamento, é possível tirar um elemento arquitetônico de um contexto e estar inserindo ele em outro? Claro que sim, pessoal. Se você tira ele de um contexto, você pode inserir em outro. Isso aqui vem no contexto, então, do passado, né? Da antiguidade clássica, onde a arte ela era muito perfeccionista, né? Onde a arte ela também tinha toda essa questão ligada com a perspectiva. Observem aqui nessa terceira imagem, né?
a perspectiva que nós temos ali, né? O alinhamento das colunas, todo um estilo assim já muito bem desenhado para a época. Então você pode tirar isso que era presente naquela época, naquele período, que era muito comum naquele período, você pode retirar sim e colocar numa atualidade, inserido num contexto contemporâneo, muito moderno, né, com questões voltadas, né, de repente de design e tudo mais. Então, é o caso, uma referência bem legal de vocês observarem, pessoal, a referência que nós podemos observar e comentar sobre o Museu do Louvre, que ele foi inspirado totalmente, né, nas pirâmides de Gizé. Então, assim, como a gente resgata, a gente tira a referência, a inspiração lá do passado e traz para o presente, né? Através, então, desses elementos que são colocados de forma bem interessante na arquitetura, nas artes visuais, na dança, na música, né? Através aí do que se chama inserção do contexto contemporâneo, ou seja, colocar dentro da atualidade todas essas referências, né, que fazem parte aí de outra época, de outro período. Bom, vamos avançar aqui na página 16. Então, arte grega, né, o ser humano como medida. Bom, embora a arte grega ela seja bem mais antiga, ela remonta a quase 2000 anos antes de Cristo, né, o chamado período clássico, que se estende entre o fim das guerras persas no ano de 480, 479 e o ano de 323 a.C., quando morreu Alexandre o Grande, né? Então, é aquele no qual se verifica onde acontece o maior florescimento artístico e que mais influenciou a civilização ocidental, esse chamado período clássico aí, né, que tem mais ou menos 2000 anos, né, de história. Bom, então, nesse intervalo surgiu a arte teatral e também foram criadas as notáveis esculturas e obras da arquitetura monumental, né? Nós sabemos que a arquitetura monumental são as construções gigantes, né? Que tem inegável valor estético, aquilo que chama muita atenção, no caso, né? Nós vimos na arte egípcia as pirâmides, né? A esfinge, os monumentos que têm essa relevância e o valor estético, quando a gente fala, né, do visual que ele tem mesmo, da forma estética, das características, são muito importantes, são bastante destacadas pelo tamanho, pelas proporções e pela capacidade com que as pessoas na época tiveram, né, de construir, de pensar nessas enormes estruturas. Então, nesse período, eles viveram filósofos, né, como Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Então, o Aristóteles, ele é um pouco mais recente que os outros dois. E entre as personalidades políticas que são mais destacadas, né, está a de Péricles, aí um grande incentivador das artes. Ele fez construir aí, entre outras obras importantes, a denominada Acrópole de Atenas. O que era a Acrópole? É a parte da cidade construída nos terrenos mais elevados e que inicialmente foi feita, né, como uma forma de proteção, mas depois ela foi utilizada como uma sede administrativa e também religiosa. Então, a Acrópole de Atenas, né, tem as edificações como o Partenon, o Erechtheion, Templo de Atena, Niqueios, Propileus. Então, são obras monumentais, construções que se destacam pela sua exuberância, pela sua grandeza. Então, ali na página 16, vocês vão observar com mais detalhes, né? A Acrópole de Atenas. Tem ali, então, essa importante obra, e vocês vão conseguir observar que ela está no alto, né, de um rochedo. Então, ela fica assim de uma forma muito imponente, muito alta ali, onde todos podem ver essa construção, né? E ela é uma grande influência de Péricles aí, que acabou tornando o século V a.C. na Grécia conhecido como o século de Péricles ou a Idade de Ouro de Atenas. Na verdade,
Aqui nós temos, nessa imagem, né, nós temos duas fotos. Na verdade, uma foto, que é a primeira, né, e outra é uma ilustração. Então, nós temos essas duas imagens, né, que representam o contexto aí, que a partir do ponto de vista do artista Leo von Klenze, lá a segunda imagem de 1846, né, que procura reproduzir então o estado original da Acrópole de Atenas. Ele tentou colocar como foi construída na época, né, dessa forma aqui como vocês estão vendo na segunda imagem. Então é interessante observar aqui essas demonstrações, porque todo mundo fica se perguntando como era, né, na época, porque aqui estão as ruínas, né? Isso aqui faz anos, né, que nós temos essa obra de arte aí na Grécia, e o destaque que ela tem entre sendo um dos cartões postais mais visitados do mundo, né, de referência na arquitetura, é muito grande, muito importante. Então, as pessoas ficavam quebrando a cabeça para tentar imaginar como é que era essa estrutura completa, sem estar toda em ruínas, né? Como é o caso do que nós vemos na primeira foto ali. Bom, então tem um trechinho aqui na apostila que diz assim: sentimos-nos imediatamente em casa quando estamos perante obras de arquitetura, escultura e pinturas gregas, antepassados da civilização ocidental, se bem que muito devedoras, por sua vez, das artes e culturas que as precederam. Um templo grego traz à memória inúmeros edifícios governamentais, instituições bancárias e cidades universitárias. Uma estátua grega lembra numerosas estátuas dos nossos dias, e uma moeda grega pouco diz das nossas moedas. Na verdade, ela está pouco distante das nossas moedas do uso corrente. E nada disto se deve ao acaso, mas sim ao fato da civilização ocidental ter sido cuidadosamente construída à imagem do mundo greco-romano. O que quer dizer esse trecho, né, pessoal, que está aqui na apostila e foi retirado do livro A Nova História da Arte de Jansson. Então, que tudo que é feito hoje, né, o que nós temos hoje como obra de arte, estátuas, esculturas, as fachadas de edifícios, né, os monumentos, alguns monumentos modernos, são inspirados, né, e foram construídos, até a questão da moeda, foi construído a imagem e semelhança do mundo greco-romano. Então, a ideia, né, que eles têm da arte que é feita hoje é muito inspirada e é focada no que já foi feito lá atrás, no passado. Então, é interessante observar como essa cultura ela é muito presente no dia a dia, né, nas questões que nós vemos hoje. Então, essa forma de colocar o passado no presente, ela vai existir o tempo todo, porque faz parte mesmo, né, da nossa percepção cultural, da nossa percepção artística, né, sempre olhar para trás para construir algo novo, referências novas. Vamos ali falar um pouquinho sobre arte e mitologia. Então, nós sabemos que na arte grega, a mitologia ela foi muito presente, certo? Então, é algo que se destaca imensamente ali, né? O que é a definição de mitologia, né? Então, nós temos um resumo aqui desse panorama amplo, né? Que é mitologia. Então, de forma geral, a mitologia ela pode ser definida como um conjunto complexo de histórias criadas por uma dada sociedade para estabelecer, conservar e explicar sua existência. Então, muitas dessas histórias elas podem ter origem na tradição oral, baseadas em lendas próprias do povo. Nós sabemos que a mitologia são essas formas de lendas, né? De histórias que são contadas de geração em geração, né? E que vão perpetuando, passando anos aí e vão enriquecendo, vão ganhando mais destaque. Então, o mundo grego na antiguidade, né, ele foi norteado por crenças religiosas e também questões ligadas à mitologia, né? E um dos objetivos das histórias da mitologia grega era então o de interpretar o comportamento humano, porque apresentavam padrões, atitudes mentais que muitas vezes eram atemporais. Então, o comportamento humano sempre foi algo
que foi muito questionado na arte grega, né? Como a história de Narciso, que é um homem que se apaixona pela própria imagem no espelho d'água. Então, a mitologia grega, né, com toda a sua profundidade, ela começa a ser um objeto de estudo da psicologia e também de diversas outras áreas do conhecimento, além de ser uma fonte inesgotável de inspiração para artistas de diversos locais e épocas. Então, havia lá na Grécia Antiga, né, templos, teatros, esculturas, estádios e outras obras em honra, né, a diversos personagens daquela época que fizeram parte da mitologia, né? E as pessoas acabavam homenageando então esses personagens, né? Então a mitologia grega ela também é rica em heróis, né? Então isso é muito destacado quando nós começamos a ler sobre principais aí heróis que fazem parte desse período. E a arte grega né, em grande parte dedicada então à valorização do homem, né, as cenas do cotidiano, a representação de cenas de heróis, né, desses personagens mitológicos. E quando esses personagens eles eram concebidos aí nas histórias ou nas obras de arte, eles tinham, né, muito referencial da imagem de humanos, né? Então, o homem, ele era também a medida para as criações artísticas desse período, né? A referência, né, a inspiração era o homem, o sujeito ser humano, né? A referência aí principal da arte grega. Então, eles tinham também uma questão aí de perfeccionismo, né? Com os detalhes nas esculturas, enfim, em tudo que foi sendo desenvolvido na época, pensando assim que o homem quase tinha uma perfeição que diz respeito ao corpo humano, à cultura, né, aquilo que ele tem de conhecimento. Bom, pessoal, vamos avançar aqui então, né, sabendo que a mitologia foi muito importante para a arte grega, e vamos adentrar aqui então nos gêneros aqui que nós precisamos observar sobre a arquitetura grega. Então, dórico, jônico, coríntio, né? O que é isso, né? Que gêneros são esses? O que nós estamos falando? Bom, a arquitetura grega, lá como a egípcia, né, e muitas outras da antiguidade, era monumental. O que quer dizer isso? Era muito grande, então, e também era bastante voltada para a construção de templos, né? Aí, 3 gêneros marcaram aí particularmente a Grécia desse período. E eles são o dórico, jônico e coríntio. Todos eles privilegiavam a harmonia das formas e, de um modo geral, eles tinham forma retangular, né, quando observados de cima, e eles eram circundados pelas colunas que sustentavam uma cobertura dividida aí em 2 vertentes ou 2 águas, né, como se fala. Então, o núcleo dessa edificação aí era uma câmara chamada de cela ou naus, né, dedicada lá à imagem de alguém que era homenageado. Então, nós temos 2 referências aqui, que é o Templo de Poseidon, né, em estilo dórico. Nós já vamos saber a diferença, né, desses gêneros, desses estilos, que é um dos mais preservados aí da Grécia Antiga, tá, pessoal? É do ano 460 aí antes de Cristo. É esse templo aqui que fica do lado esquerdo, este da esquerda aqui. E tem uma ilustração de 1920 que procura então recriar a cidade de Paestum no século 5 a.C., tendo o templo de Poseidon em primeiro plano. Então, é mais ou menos a ideia daquela outra imagem que mostra, né, como possivelmente era esse espaço arquitetônico, né, esse templo, e como ele está em ruínas hoje em dia. Então, a riqueza de detalhes desse estilo dórico é impressionante, né? Como eu falei para vocês, as colunas é o que marca muito essa arquitetura do período clássico aí da arte grega. É muito marcada, então, por vários elementos, né? Pequenos detalhes que vocês vão começar a observar nas construções. Bom, então aqui, embora os 3 gêneros ou ordens, né, elas sejam aparentemente semelhantes entre si, vocês podem ver que aparentemente são semelhantes, mas há várias distinções, tá? Elas são bem evidentes aí na fachada e na forma das colunas.
O dórico é o mais simples, porque o dórico ele não tem tantas curvaturas, tantos arabescos, não tem aquelas folhas, né? Um monte de desenhos. É este primeiro aqui, certo? O dórico, ele é mais liso visualmente. O jônico, ele é intermediário, ele é um liso que tem, né, um pouco de um elemento assim mais curvado, né? Ele apresenta ali um leve arabesco, que é como a gente chama essa curvinha ali, né? Esse enroladinho que tem em cima aqui no topo. E o coríntio é o mais rico assim em detalhes, né? Ele vai formar então esses florais no capitel aí que saem folhas, flores, né? Vários elementos que vão deixando cada vez mais cheio de detalhes, né? E vão destacar cada vez mais a cabeça da coluna, né? Por que fala cabeça da coluna? Porque é o topo aqui em cima, ó. Então, esses são os 3 gêneros ou ordens, tá, pessoal? Dórico, jônico e coríntio, que fizeram aí parte das fachadas, né? Destacaram, assim, a arquitetura da antiguidade. Então, a fachada, né, qual que é o significado dela? Ela é vista de um dos lados do edifício, normalmente o de frente, né? Então, quando falamos fachada, nós estamos vendo de frente esse edifício, essa construção. Bom, então as colunas, elas foram as 3 ordens fundamentais dos templos gregos, né? Isso, então, vocês vão começar a perceber bastante, tá? E vocês vão começar a identificar através dessa atividade que tem para fazer agora, tá, pessoal? Bem simples aqui. Então, vocês vão observar as imagens e vão identificar a influência mais marcante dos gêneros gregos em cada edificação. Então, tem aqui um zoom ali aproximando, né, para vocês verem qual gênero que é esse, né? Foi falado o gênero mais simples ali, que não apresenta tantos elementos, tantos detalhes. Qual que é esse gênero? Você vai anotar ali. O segundo, né? Qual é este gênero que já apresenta vários detalhes, vários elementos, né? Que é mais exagerado. Como é o nome? Coloca ali. E esse aqui que ele é um intermediário, né? Ele não está tão preocupado em tantos detalhes, mas mesmo assim ele apresenta algum detalhe. E tem um último ali, né? Que vocês podem observar que apresenta também vários elementos. Então, só fazer essa atividade, o pessoal tira uma foto e envia através do WhatsApp e está concluindo a atividade de hoje, que é bem rápida, uma observação desses detalhes, então, dos capitéis aí, né, presentes nas colunas dos templos gregos. Certo, pessoal? Por hoje é isso. Qualquer dúvida, só me chamar. Um abraço e até a nossa próxima aula.